A sua adoração revelará a sua vitória. Fala pessoal, a paz do Senhor Jesus, seja muito bem-vindo ao meu canal aqui no YouTube. Eu sou a Júlia, muito prazer para que você que não me conhece, toda segunda e quinta às 20 horas, você tem encontro marcado aqui nesse canal comigo, onde eu entrego estudos voltados para Cristo e as pregações que o Senhor coloca no meu coração. Tudo isso para não edificar só a minha vida, mas para edificar a sua caminhada, a sua casa, a sua família e a sua caminhada com Cristo até aquele grande dia. E hoje eu quero trazer um tema para você muito forte, que é sobre adoração. A verdadeira adoração. A diferença de quem canta para alguém que adora ao nome do nosso Deus. Só que a adoração, ela vai muito além do cantar, de você colocar um louvor e de você colocar uma música. Vai de fato da nossa alma. E hoje eu quero falar de dois homens que marcaram, aleluia, a palavra de Deus por ser verdadeiros adoradores. E eles foram Paulo e Silas. Paulo e Silas foram dois homens que marcaram o Evangelho de Cristo pela sua adoração sincera. Nós sabemos um pouco da história de Paulo e Silas e eu já quero falar um pouquinho dela para você e como foi importante a adoração verdadeira desses dois homens na caminhada deles com Cristo. Nós sabemos que a nossa caminhada com Jesus muitas das vezes não é mil maravilhas e não vai ser, e nunca vai ser, porque a realidade é que até a vinda do nosso Deus, a nossa caminhada com Cristo vai ser difícil sim. E nós hoje vamos aprender como ser verdadeiros adoradores, mesmo não esperando nada em troca. Ser adoradores verdadeiros de corpo e alma por Ele. Em Atos capítulo 16, versículo 25 e 26, diz assim: E perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus. E os outros presos os escutavam. E de repente sobreveio um tão grande terremoto que os alicerces do cárcere se moveram e logo se abriram todas as portas e foram soltas as prisões de todos. Nós sabemos, irmãos, que a época de Cristo, há 2000 anos atrás, muitos verdadeiramente eram perseguidos verdadeiramente por levar a palavra de Deus. Comparando a nossa vida hoje, nada é comparado com o que esses profetas sofreram na época de Cristo. E um deles foi Paulo e Silas. Paulo e Silas foram dois homens que levaram o evangelho verdadeiro no seu coração. Paulo e Silas foram colocados na prisão por pregar o evangelho. Para você que não conhece Paulo e Silas, Paulo era simplesmente um perseguidor de Jesus. E Paulo, depois que se converteu verdadeiramente, começou a ser caçador de almas para o reino de Deus. E por Paulo verdadeiramente levar o evangelho verdadeiro e levar o evangelho puro às pessoas e por falar a verdade junto com Silas, foi perseguido, caluniado e preso em meio à prisão. Paulo e Silas encontraram uma mulher que se dizia, aleluia, glória a Deus, uma mulher de Deus. Só que quando Paulo e Silas escutaram a voz, escutaram essa mulher falando, quando Paulo escutou essa mulher, mesmo ela falando palavras que, colocando o nome de Deus, Paulo na hora viu que não era de Deus aquela mulher. E Paulo, sendo profeta, sendo verdadeiramente um servo fiel de Deus, Paulo repreendeu essa mulher. E aquele espírito de engano que estava naquela mulher, que ela tinha aquele espírito de engano, foi retirado dela. Aquela mulher era uma mulher que fazia adivinhações no tempo de Cristo. As adivinhações traziam lucros para outros homens que eram considerados grandes homens naquela época. Eles ganhavam lucro através das adivinhações dessa mulher. Porém, quando Paulo escutou essa mulher falando, Paulo não viu nenhuma graça de Deus sobre ela. E Paulo, com a sua sabedoria divina, repreendeu todo o espírito de engano daquela mulher. E depois disso, aqueles homens viram que aquela mulher não tinha mais nenhum espírito de enganação, que aquela mulher não tinha mais nenhum poder de adivinhação, que os poderes dela tinham saído. Eles ficaram revoltados e procuraram saber quem foram esses homens. E então eles descobriram que foram Paulo e Silas. Silas era um companheiro de Paulo, um intercessor de Paulo, então foi junto com Paulo. E olha que interessante, quando eles viram que eles não podiam mais lucrar com aquela mulher, eles ficaram muito revoltados. E aí prenderam Paulo e Silas na prisão. Eu não vou entrar em tantos detalhes dessa história, mas o que eu quero dizer para você é que muitas das vezes nós, por carregarmos a verdadeira adoração de Cristo, nós seremos caluniados e pisoteados. Mas, para a gente não fugir desse tema, eu quero dizer para você que a sua adoração vai interferir no seu momento de prisão. Eu não sei se você tem passado por perseguições, se você tem estado em cadeias nesse momento.
O Senhor me fala nessa tarde que muitos de nós vivemos em cadeias espirituais. Eu não sei se você tem vivido em cadeias espirituais que você não está vendo, mas que você se sente preso. E uma coisa que eu falo para você, isso pode estar interferindo, isso pode estar diretamente ligado à sua forma de adorar. Muitas das vezes a gente se pergunta bem assim, pai, por que eu estou passando por tanta perseguição? Por que essa luta nunca passa da minha vida? E o Senhor, Ele nos chama nesse momento para nós adorarmos verdadeiramente. Às vezes nós sabemos que Deus existe, nós sabemos o poder de Jesus, nós sabemos o poder do Espírito Santo de Deus, mas na hora de confiar, na hora de adorar, de ver o poder dele, a gente não adora verdadeiramente. E a nossa adoração, sim, é interferida no nosso milagre. Às vezes tudo está dando errado, mas Deus, Ele quer que nós continuemos adorando. Sabe por que eu te falo isso? Porque às vezes nós só queremos receber bênçãos materiais. E muitas das vezes nós só queremos receber de Deus. E quando a gente se coloca num lugar de adorador, nós não queremos estar nesse lugar. Você sabe o poder da sua adoração? Da sua verdadeira adoração? O cantar por cantar é apenas uma emoção, repetir letras, você colocar e escutar e não sentir nada. Mas a verdadeira adoração do Filho e Servo de Deus, que é o nosso papel, o nosso dever, é você viver aquela adoração. É mesmo quando as circunstâncias para você parecem estar difícil, você continua adorando a Deus. E olha que interessante, adoração verdadeira é você adorar sem esperar algo em troca. O que acontece muitas das vezes no nosso dia a dia? Nós adoramos a Deus, muitos servos de Deus adoram esperando um milagre de Deus. Só que Paulo e Silas foram diferentes, porque Paulo e Silas não esperaram nenhum milagre de Deus. Paulo e Silas apenas adoraram porque sabiam que mesmo que eles morressem naquela prisão, eles seriam salvos e iriam para o céu. E esse era o maior tesouro que eles poderiam receber de Deus. Eles não adoraram a Deus para receber vitória. Eles adoraram a Deus porque Deus, Ele é digno de adoração. E com isso, eles provaram para o nosso Deus que em meio à tempestade, em meio à prisão, em meio a tudo dando errado na vida de Paulo e Silas, eles escolheram adorar a Deus. E o que eu falo para você, que não quer dizer que Deus não quer te entregar um milagre, porque Deus entregou um milagre para Paulo e Silas. Só que Deus, Ele quer ver no nosso coração uma adoração sincera, uma adoração de alma, uma adoração que não vem do só cantar letras, uma adoração que não vem só numa emoção, só num pular. O que a gente vê hoje muitos dias nas igrejas é a emoção, o pular por pular, o cantar por cantar, o sentir por sentir. E a verdadeira adoração não é baseada numa pequena emoção, num pequeno pulo, mas a verdadeira adoração é você não esperar uma emoção, é você sentir verdadeiramente o poder de Deus sobre você e você viver aquele louvor que você está cantando e trazer para a sua vida essa adoração verdadeira. A adoração verdadeira é mesmo quando você não tem motivos para adorar, você continua adorando porque você sabe que o digno da tua adoração não é porque o seu problema está aumentando, mas a sua adoração ela tem que ser concluída porque tem um Deus que precisa ser digno de toda adoração. Você entende sobre isso? Porque quando Deus vê que nós estamos verdadeiramente adorando Ele de verdade, Ele olha do trono da graça e vê que nós somos filhos verdadeiros, que não somos filhos que só pensam no bem material. E sabe por que eu falo isso para você? Porque futuramente, irmãos, quando Jesus voltar, ou quando Ele voltar hoje ou amanhã ou depois de amanhã, o que vai levar não é as nossas bênçãos que nós conquistamos aqui nessa terra. O que vai nos levar para o céu é a nossa verdadeira adoração de alma para Deus. O nosso amor por Deus, o nosso amor pelo nosso chamado, a nossa fé genuína pela palavra de Deus. Isso vai nos levar para o céu e vai garantir a nossa coroa. Não simplesmente uma bênção que Deus nos entrega. Lembrando que eu não estou pregando contra bênçãos aqui. Eu sei que nós precisamos também, muitas das vezes, de receber uma bênção de Deus. Mas eu falo, a sua maior bênção é o seu galardão no céu. A sua adoração deve ser concretizada para Ele. Por quê? Porque você tem algo guardado naquele grande dia. Naquele grande dia você não pode receber de Deus isso. Afaste de mim que eu não te conheço. Mas receber assim de Deus. Filho, eu te recebo. A sua coroa está aqui comigo. O seu nome está escrito no livro da vida. E eu falo pra você que eu sou a prova viva disso, porque por muito tempo eu cantava louvores e não sentia verdadeiramente a presença de Deus. Eu só cantava por cantar, por uma mera emoção. E depois que eu encontrei Jesus de novo, depois que eu me encontrei verdadeiramente com o verdadeiro evangelho, eu vi que o adorar a Deus é muito além de você sentir uma mera emoçãozinha. É você viver verdadeiramente a palavra dentro de você. Porque quando você adora, cadeias são quebradas. Assim como Paulo e Silas na prisão. Paulo e Silas viram que, mesmo que eles fossem mortos pelo
evangelho, eles iriam ter o galardão garantido nos céus para eles. Por isso que Paulo diz assim para Silas: Silas, vamos adorar. Não importa que mesmo que eles não soltem a gente nessa prisão, nós iremos morar no céu. E isso é o verdadeiro evangelho. É você saber que mesmo morrendo por Deus, mesmo morrendo pelo evangelho, você vai continuar adorando ao seu Deus. E eu falo para você, você só consegue adorar a esse Deus de forma genuína, sem esperar nada em troca, é quando você verdadeiramente conhece o Deus que você tem. Paulo e Silas não tinham só a sua adoração, mas eles tinham fé no Deus deles. Eles sabiam que o galardão deles estava guardado no trono, mesmo que Deus o livrasse eles daquela prisão. Paulo e Silas tinham fé no Deus deles, eles conheciam Deus, eles tinham vida de oração, eles tinham fé, e por isso aquela prisão se tornou um ambiente de adoração. E eu falo para você, o seu ambiente hoje não pode estar adequado, mas você pode tornar o seu ambiente um ambiente de adoração. Através da sua boca, através da sua oração, da sua fé com Deus, você pode transformar o seu ambiente ruim em um ambiente de adoração. E através da sua vida, outras pessoas também serão alcançadas. Porque Paulo e Silas, através da fé de Paulo e Silas, outros presos também ouviram o clamor, ouviram a adoração deles. E através da sua vida, a sua adoração pode alcançar outras almas também. Muitas vezes nós só adoramos a Deus quando tudo está bem. Só que eu te faço um desafio. Adore a Deus mesmo na dificuldade. Porque lembra que essa dificuldade não é o seu fim. Essa dificuldade não é nada para Deus. E não é o seu desafio maior. O seu desafio maior é garantir o galardão no céu. Assim como Paulo e Silas. Será que quando nós somos presos pelo Evangelho de Cristo, nós vamos continuar adorando? Então eu deixo essa pergunta para você. Se você hoje tem sentido que a sua adoração não é sincera, a partir de hoje comece a agir diferente. A sua adoração deve continuar sendo sincera. Assim como Paulo e Silas, na prisão, adoraram o nome de Deus, eles resolveram adorar verdadeiramente o Espírito Santo do Senhor. E eu te faço esse convite: adore verdadeiramente ao nosso Deus, porque Ele merece, porque Ele é digno de tudo, Ele é maravilhoso, Ele é eterno. E quando todas essas circunstâncias ruins passarem da nossa vida, mesmo que nada melhore, você tem que ter a tua certeza que Deus vai garantir o seu galardão. E eu tenho certeza que além do nosso galardão guardado, Deus Ele também vai te recompensar. Só que Ele precisa ver no nosso coração uma adoração sincera. Não vamos nos tornar pedintes espirituais. Muitos hoje apenas pedem a Deus e só adoram esperando uma recompensa. Mas lembre-se, Deus é digno de ser adorado, te abençoando ou não. E Ele te ama tanto que Ele tem um galardão guardado para você. E essa é a sua maior recompensa, o galardão, a coroa que Ele vai nos entregar naquele grande dia. E essa semana eu te faço o desafio: adore a Deus na sua maior simplicidade. Coloque um louvor a Deus e comece só uma adoração a Ele de forma simples. E fale com Ele: Pai, eu entrego para você a minha adoração mais pura, a minha melhor adoração. Não espere pessoas para te ver adorando. Apenas adore Ele na sua intimidade. E eu tenho certeza que Ele vai te recompensar, porque Ele é Deus. E saiba que o seu galardão será, aleluia, concretizado em Cristo, quando você adorá-lo verdadeiramente. Que Deus abençoe a sua vida. Coloque aqui nos comentários se essa palavra falou com você. Me siga na minha rede social e eu espero muito que a partir de hoje você comece a ser como Paulo e Silas, e eu profetizo da sua vida o galardão dos céus sobre você e sobre a sua casa. Amém? Que Deus te abençoe.